Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é o Império Romano. Para quem não viu, aqui no canal a gente já fez a primeira grande parte aí, né, da nossa aula, que é falar de monarquia e república, período republicano esse que cai muito em prova, muito mesmo, então não perde, assiste essa aula. E aí agora nós vamos falar do Império Romano, de como chegou aí a toda essa grande estrutura e se tornou um dos maiores impérios que já existiram. Se você gosta do Historizando, se você apoia esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. E aqui no YouTube é Historizando, mas nas outras redes sociais, @HistorizandoTati, te espero nelas também. Vamos falar então desse grande império. Na aula passada a gente viu como Otávio Augusto chegou ao poder, chegou então a se tornar um imperador, um César. Para quem viu a aula passada sabe do que eu estou falando. E aí nós temos um período considerado o Alto Império, em que o Otávio Augusto vai assumir esse império e depois nós temos outros aí imperadores em sequência de Otávio Augusto. Por que Otávio Augusto vai se destacar? É dentro do período de Otávio Augusto que se inicia o chamado processo de Pax Romana, que é aí um importante período do Império Romano em que terão menos guerras civis, então guerras internas, e mais conquistas. Nós temos aí o Otávio Augusto montando uma burocracia imperial. O que significa isso? São funcionários e pessoas de confiança de Otávio Augusto também no poder, sempre ligados e conectados ao militarismo. Otávio Augusto também um general, ele vai aí colocar mais militares em torno dele. E isso vai ficar muito conhecido durante o período do Império Romano, em que grandes militares também terão grandes poderes políticos. Tem aí a concentração de poderes como uma consequência disso, e por ter o poder de veto no Senado, ele vai acabar acumulando um grande poder, por isso um imperador. Ele vai ter uma guarda exclusiva para ele, que é chamada de guarda pretoriana, e a sociedade vai acabar sendo dividida de uma forma um pouco diferente do que a gente viu na aula anterior. Nós vamos ter duas principais ordens: a ordem senatorial, que é uma renda superior e, consequentemente, privilégios políticos, lembrando aí do caráter censitário romano, e uma ordem equestre, que vai ser uma renda inferior, vai ter direitos a cargos públicos. Claro que a gente não está falando aqui de pessoas escravizadas, pessoas consideradas bárbaras, nada disso, mas nessa ordem equestre nós temos aí direitos também a cargos públicos, não que envolvam o processo do Senado, tá? Como eu disse, a Pax Romana vai ser justamente como uma consequência desse poder de Otávio Augusto, o início, né, do Império, e vai perdurar aí até 180 depois de Cristo. Um exército poderoso, uma estabilidade na fronteira também dá essa Pax Romana, né? Não tem grandes guerras nas fronteiras ou grandes invasões. E a famosa política do pão e do circo. Essa política do pão e do circo é justamente para evitar revoltas populares. E é um reforço, que essa política não é uma política nova, não era inédita, mas Otávio Augusto vai expandir isso. E não só isso, mas vai promover inúmeros eventos, vai ter também distribuição de alimentos, vai ter facilitação na questão dos preços do trigo. Então, tudo isso vai diminuir bastante as revoltas populares contrárias ao poder imperial. Nós temos a construção do Coliseu, do famoso Coliseu, no ano 70 depois de Cristo. E quando a gente pensa nesses grandes eventos, né, a gente já vai para o Coliseu, já pensa aí no Coliseu, né? Já pensa aí nesses gladiadores, nessas grandes diversões. Mas, claro, existiam outros lugares e outros eventos, porque o Coliseu é só a partir de 70 depois de Cristo, e depois, é claro, vai ficar muito famoso, muito conhecido, e até hoje existe lá as ruínas do Coliseu para serem visitadas, coisa que eu sonho bastante, bastante em fazer um dia na minha vida. Espero conseguir realizar esse sonho.
Então nós temos aqui uma representação, né, uma imagem, e aí nós temos vários filmes, né, falando sobre os gladiadores, e como eu disse na aula passada, existe muitas vezes um glamour desses gladiadores. Eu vou até linkar aqui, ó, a aula passada. Só que, na verdade, não tem glamour nenhum, né? Todos eles eram escravizados. Teve até a revolta dos Espartacos, que a gente citou aqui, que é uma revolta de escravizados gladiadores que lutam muitas das vezes até a morte e se submetem a várias situações muito perigosas simplesmente para divertir as outras pessoas. A glamorização, a espetacularização da morte aí muitas das vezes nesse momento. Bom, Otávio Augusto morre no ano 14 depois de Cristo, como eu disse. Vieram várias outras dinastias de imperadores depois dele. E aí, nesse momento de Império Romano, existe uma expansão muito forte, né? Eu coloquei aqui um mapa para vocês entenderem essa expansão do Império Romano. E aí, consequentemente, com essa expansão, vai ceder cidadania às lideranças de províncias, porque, querendo ou não, era preciso distribuir um pouco mais o poder político, já que o Império Romano estava tendo uma grande extensão. Se também tem uma promoção de várias obras públicas, né? Aquedutos, estradas, justamente para facilitar a união do Império Romano. Observe aqui que essas, em rosa, são províncias senatoriais, em que muitos dos senadores vão ter poder direto sobre elas. Nós temos as províncias imperiais, que aí é o conjunto do imperador que vai ter o poder direto, e os estados clientes, que são estados dependentes. O em cinza são estados dependentes do Império Romano. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Nós temos todo o entorno do Mediterrâneo, o norte da África, parte também da região da Britânia, tem toda aí a conexão com o Império Romano de alguma forma. Então, observe o grande poder, lembrando, gente, que na antiguidade, o mar Mediterrâneo, nessa região, o comércio do mar Mediterrâneo influencia diversas regiões do mundo também, dessa região e do mundo também. Então, a importância de Roma é muito forte aí com toda essa expansão. Nós temos o surgimento do cristianismo, né, na era aí depois de Cristo, porque a gente sabe que a divisão até mesmo histórica acaba sendo influenciada pelo cristianismo. Então nós temos antes da era cristã e depois da era cristã, ou então antes de Cristo e depois de Cristo. E nós temos o cristianismo se tornando cada vez mais uma religião popular, que vai nascer na Palestina, vai ter uma influência do judaísmo, influência aí dos hebreus. Nós temos uma crença que é monoteísta, diferentemente da crença dos romanos, que era politeísta e que vai ter uma influência muito forte do politeísmo grego. Nós temos uma difusão, como eu disse, nas camadas populares e uma perseguição justamente devido a ser contrário a tudo que o politeísmo representava. Não só isso, mas o imperador era considerado Augusto, né, um caráter divino ao imperador, e o cristianismo era contra isso, porque justamente por ser monoteísta, ninguém mais pode ser Deus além de um Deus só, né? Então é um Deus, não são vários como no politeísmo. Isso gera perseguição aos cristãos. Nós temos o período conhecido como Baixo Império, começando no 236 depois de Cristo. Nós temos aí esses 3 imperadores em destaque no Baixo Império. O Diocleciano, que vai ficar conhecido por transformar a questão do colonato como instituição, e eu vou explicar como vai funcionar o colonato daqui a pouco para você. E se você chegou até agora, já deixa o seu like, né, para eu entender que você está curtindo essa aula. Nós temos o Edito Máximo, que é o tabelamento de preços. Isso vai ser muito importante, justamente pela grande extensão do Império Romano. Muitas das vezes se tem dificuldades no comércio, e não só isso, mas as camadas populares, dificuldades em comprar o alimento. E a divisão em 4, justamente por ser um grande império, o Diocleciano vai propor uma divisão justamente para facilitar as questões administrativas. Divisão essa que não vai dar muito certo. Nós temos Constantino, vai restabelecer a unidade política justamente por isso.
O Edito de Milão, desculpa, que vai dar liberdade religiosa aos cristãos. Isso é muito importante porque antes disso os cristãos eram perseguidos, porém, mesmo perseguidos, o cristianismo cresce bastante no Império Romano, como eu disse, justamente através dos populares. E aí, com esse crescimento, o Constantino vai proibir, então, essa perseguição, né? Vai permitir a religião cristã e vai fundar Constantinopla. Constantinopla, que antes era conhecida como Bizâncio, passa a ser uma cidade importante e vai ser a capital do Oriente, né? Então, nós temos aí a formação de Constantinopla, uma cidade que vai acabar sendo foco comercial do Mediterrâneo por muito e muito tempo. Nós temos o Teodósio, que vai acabar se convertendo ao cristianismo, consequentemente transformando o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então, isso vai ser um marco importante, não só para o cristianismo, mas também para o Império Romano. E a divisão em dois, e agora sim essa divisão fica até o final, que é a divisão do Império Romano do Ocidente, e aí a capital do Ocidente vai ser Roma, e o Império Romano do Oriente, em que a capital vai ser Constantinopla, né? A cidade fundada por Constantino. Nós temos as invasões bárbaras, lembrando que bárbaro, como eu disse na aula passada, são todos aqueles que não falam latim. Consequentemente, não são todos os bárbaros que são, entre aspas, inimigos dos romanos, tá? Toma cuidado com isso. E não são todas as invasões que são consideradas violências, porque muitas das vezes as invasões são em formato de guerra, de sequestro, de invasão, mas muitas das vezes são grupos de bárbaros chegando para morar em regiões do Império Romano, sem lógica de violência, tá? Então toma cuidado com isso. Quando a gente fala invasão bárbara, a gente necessariamente acha que é uma guerra, que é uma violência, que é algo muito bruto. Até mesmo a palavra bárbara, né, acaba sendo muitas das vezes usada nesse sentido, como algo violento. Mas bárbaro era todo aquele... bárbaro significa diferente, né? Não necessariamente o diferente é o violento, o sem noção, o sem educação. Mas muitas das vezes essa palavra é usada desse jeito. Comenta aqui se você chama bárbara. Porque imagina a confusão que pode fazer, né, com isso. Mas tem até o nome Bárbara, né? Mulheres chamadas bárbaras, etc. Mas, enfim... A mais conhecida, a invasão bárbara mais conhecida é de 476, que são os Érulos, o povo Érulos, que vai depor o último imperador do Ocidente, que é Rômulo Augusto. Porque o Império Romano, como eu disse para vocês, vai ser dividido em dois. Então, a queda do Ocidente vai ser numa data, a do Oriente vai ser em outra. E eu vou explicar para vocês já sobre essas datas. Antes disso, vamos entender as motivações para o fim do Império Romano. Bom, primeiro a gente tem que falar do escravismo. E quanto mais as conquistas vão diminuindo, né, quanto menos territórios conquistados, menos escravizados também conquistados, digamos assim, né, porque são prisioneiros de guerra. E, consequentemente, a gente tem a queda de conquistas, a queda de prisioneiros, o aumento dos preços não só dos escravos, mas o aumento dos preços dos produtos, porque tem uma menor produtividade. Lembra lá que a mão de obra, a base da mão de obra do Império Romano vai ser o escravismo. E você tem uma queda dessa mão de obra, queda de produtividade, aumento de preço, não só dos escravizados, mas também da mão de obra. A economia vai sofrer muito com essas questões dos preços, mas também com os altos gastos administrativos e militares, com a alta corrupção, né, desses administradores e militares, um desequilíbrio na arrecadação, que você recolhe imposto, mas aquele imposto não é o suficiente para manter o Estado romano, conflitos militares nas sucessões. Para vocês terem uma ideia, vários imperadores assumiam e eram assassinados, assumia e era assassinado, assumia e era assassinado, justamente por essas grandes revoltas militares e essa anarquia militar. Porque justamente por ter muitas conquistas,
por ter um grande território. Quanto maior o território, gente, mais difícil de cuidar. E se é mais difícil de cuidar, mais gente de fora você tem que contratar para ser do seu exército. E aí começam as revoltas, começam exércitos indo contra Roma. Então, várias anarquias militares, vários problemas acontecendo justamente por essa grande extensão e por todos quererem grandes poderes. Só que não tem como dar grandes poderes para todo mundo. Então nós temos esses motins, essas guerras, esses problemas internos. Então não é só uma questão externa, é muito mais uma questão interna, essas crises aí que vão acabar na decadência do Império Romano. E aí o enfraquecimento das fronteiras, mais invasões bárbaras, que é o que eu comentei com vocês. Geralmente os bárbaros eram os povos germânicos, existiram vários povos germânicos, né? Dentre eles, até mesmo os francos, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre os francos na Idade Média. Então tem godos, visigodos, vândalos, ângulos, saxões, érulos, que é justamente aqueles que derrubaram o Império Romano do Ocidente. Várias invasões, vários problemas, várias questões militares. Aí tem invasão, aí tem problema com o militar, aí não tem dinheiro suficiente para sustentar tudo isso. Vira, né, tudo um acúmulo de problemas nesse Império Romano. Nós temos aí uma segurança, vai ter uma maior dependência bárbara, como eu disse, já não tem mais soldados suficiente, aí você vai contratando soldados, consequentemente, nessa contratação, muitos desses soldados querem ganhar o dinheiro, mas não querem defender Roma, e aí nós temos todos esses problemas. E as invasões germânicas é que vão dar fim ao Império Romano do Ocidente. Como eu disse, os Érulos vão depor o último imperador do Ocidente, que é Rômulo Augusto. Nós temos também o colonato. Querendo ou não, o colonato contribui para o fim do Império Romano, porque vai ser mais fragmentado ainda o poder. Aqueles que tinham terra e não tinham pessoas para trabalhar na terra, justamente pela queda do sistema escravista, vai acabar aí gerando esse sistema, que é o arrendamento de terras. Então, o senhor daquela terra cede um pedaço de terra para aquele que não tem terra, mas aquele trabalhador livre que não tem terra. E aí essa pessoa trabalha para ela e trabalha para o senhor e cede parte da produção que ganha não, né? Cede parte da produção que vai ali plantar naquela região para o senhor e também cede o trabalho para o senhor. E aí vai ter a diminuição da produção, porque vai virar uma produção de subsistência, e uma diminuição do comércio e uma maior ruralização das regiões. Parece com alguma coisa que você já ouviu falar? Parece, né? Feudalismo. O colonato é o início do processo do feudalismo, não é a mesma coisa, mas querendo ou não, vai começar ali toda essa prática. E lembrando que os povos germânicos, que as invasões aí bárbaras acabam trazendo inúmeros costumes germânicos, e toda essa mistura de lógica do Império Romano, de ruralização com colonato, de costumes germânicos é que vai gerar o que a gente conhece de feudalismo. Se você não conhece, já tem vídeo aqui no canal explicando para você o que é o feudalismo. E para terminar, como eu disse, essa divisão, né? Porque a gente, quando fala do fim do Império Romano, tem que perguntar de qual, né? Do Oriente ou do Ocidente? Porque o Ocidente acaba em 476 depois de Cristo, como eu comentei com vocês, com os Érulos depondo o último imperador dessa região, 476. Porém, o Império Romano do Oriente, ou o chamado Império Bizantino, né? A gente tem aqui ó, a região de Bizâncio, que depois se torna Constantinopla, só vai acabar em 1453 depois de Cristo. Olha só, praticamente 1000 anos de diferença. E aqui no canal a gente já tem vídeo sobre o Império Bizantino. Se eu fosse você também, dava uma olhada. Agora me conta, você gostou desse formato de aula? Você achou interessante eu aqui com uma aula completíssima para você sobre Roma Antiga? Comenta aqui embaixo que é muito importante.
Tem interesse nesse material? Tô pensando aqui em algumas coisas que eu posso promover aqui no canal para dar esse material para quem tá sempre comigo. Comenta aqui alguma sugestão, deixa seu like, se inscreve no canal, não se esquece das outras redes sociais, @historizandotati. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.